Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Foi mencionado o arrebatamento e o versículo 13 e o aparecimento da glória. Queria ler os versículos que falam desses dois eventos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, aqui nós temos não só falando da ressurreição, uma ressurreição diferente do que era conhecido no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento eles conheciam a ressurreição dos mortos, que os mortos hão de ressurgir. E isso é verdade, claro, porque todos darão conta de si mesmos, todos serão julgados, todos os mortos, e receberão corpos e estarão completamente, uma pessoa completa na presença desse juiz. Isso nos fala da ressurreição dos mortos. Mas aqui nós temos algo novo, do Novo Testamento, uma revelação do Novo Testamento, que é a ressurreição dentre os mortos. E Cristo é as primícias. Ele já ressuscitou dentre os mortos. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós temos aqui uma verdade muito peculiar, né, ao Novo Testamento, muito própria para nós, falando da ressurreição dentre os mortos. E depois nós temos algo mais profundo ainda, uma revelação que não houve no Antigo Testamento um tal pensamento sobre arrebatamento, apesar de Deus ter tomado a Enoque, mas não era algo coletivo, era uma figura assim, um quadro, né, da igreja, mas não realmente revelação da igreja, porque não houve no Antigo Testamento revelação da igreja. Então, é algo totalmente novo que nós estamos vendo aqui, que é sobre o arrebatamento. No versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a bendita esperança da igreja de a qualquer momento estar com Cristo. 1 Coríntios 15, uns versículos que dão mais detalhes sobre isso.
Depois de falar da ressurreição também, então nós podemos ler desde o versículo 46. Antes desse versículo 46 é falado sobre a ressurreição também. E 1 Coríntios 15, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora vos digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, nós vemos que no versículo 52, nos fala: num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós quem? Os vivos, seremos transformados. E então essa vinda do Senhor para a igreja, ou a vinda do Senhor para os seus santos, fala então do arrebatamento. E em 2 Tessalonicenses tem um versículo bem claro, que eu acho que é a referência que o Lino mencionou. Naquele versículo de Tito, 2 Tessalonicenses 1:10. Eu vou ler o 9 também. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Então essa é a vinda do Senhor com os seus santos. Esse versículo 10 é interessante: glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Então é uma vinda distinta quando ele vem com seus santos, para então derrotar seus inimigos e aparecer, né, na sua esse atributo, né, de ser o meio pelo qual Cristo será visto glorificado. Tito 2,15 fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Estava pensando como para nós é comum nós olharmos para os nossos irmãos com desprezo. Porque
aqui, como Tito, né, não era um ancião, uma pessoa velha, mas ele estava revestido com uma autoridade que o apóstolo estava conferindo a ele. Nós vemos que ele devia pôr as coisas em ordem, né? O restante das coisas, como foi mencionado. E também com a autoridade apostólica, o que o apóstolo estava conferindo a ele, estava delegando a ele, né? Estabelecer presbíteros e tudo. Só que era por assim dizer, um jovem. Mas Deus estava dando a ele, nesse momento, uma posição para que ele pudesse, uma posição que ele devia ser respeitado. E, como nós sabemos, não há sucessão apostólica. Portanto, não há delegados apostólicos para agir com autoridade na igreja. Então, nós entendemos que Deus está fazendo isso também por homens ainda hoje, ainda que não instituídos. Mas há aqueles que estão com autoridade para trabalhar, para ministrar o trabalho de presbítero, de ancião na Assembleia e também de diáconos e tudo. Não há instituídos, mas há reconhecidos assim. E aí a nossa tendência é comum para nós olharmos para esses homens e olhar as falhas deles e falar, eu não tenho que me submeter a isso, porque é falho como eu. Mas Deus não olha assim as coisas, embora o padrão é que seja irrepreensível e que governe bem a sua casa e todas essas prerrogativas, né, que nós vemos de um bispo e de um diácono também. Embora haja todo esse princípio, né, essa direção, todavia o que nós vemos é diferente. Nossos irmãos são falhos e nós nem por isso devemos, então, menosprezá-los. Estava pensando numa passagem em segundo livro dos Reis, o capítulo 7, o versículo 8. E chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestidos e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até amanhã, até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos portões da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. Acho que todos conhecem essa história. Há um cerco em Samaria e eles estavam passando por muita necessidade, fome extrema, acontecem muitas coisas interessantes nesse capítulo, mas aí, de repente, Deus usa 4 pessoas sem nenhuma reputação. 4 pessoas totalmente desprezíveis, 4 pessoas que não tinham aceitação nenhuma. Por estarem leprosos, estavam contaminados e só podiam contaminar. E Deus usa esses homens para dar boas novas ao rei. E nós vemos que daí eles saem e vêm como eles tinham falado. Então,
para nós desprezarmos nossos irmãos porque eles têm falhas, porque eles não nos parecem tão, como se diz, perfeitos, né? Nós temos que pensar que são leprosos, e nós também fomos leprosos, e Deus pode usar essas coisas. Eu não digo que nós devemos reconhecer os que são negligentes e sem nenhum zelo pela verdade ou pela igreja. Longe de mim pensar tal coisa. Mas o que é comum em nós desprezarmos por desprezar, por achar que, olha, o que é ele mais que eu? E na verdade não é assim. Deus realmente faz, né? Coloca aqueles que ele quer. E não porque são melhores. Muito pelo contrário, às vezes porque foram os piores. Mas Deus pode usar os piores para uma obra, um trabalho que ele quer fazer. Esse versículo ainda, versículo 15, nós vemos que a palavra de Deus é um dos agentes que Deus usa mesmo para edificação, para consolo, para exortação, né? Porque nós vemos que ele fala disto, exorta, repreende, mas a palavra que vai fazer a função, né? Aqui nós, quando falamos quando está falando de pessoas, né? E o que nós falamos, o que eles devem falar, né? O que nós devemos falar? O que essas pessoas falam? Falam a palavra de Deus. Aqui não está conectado a capacidade ou de convencer ou coisa parecida. Tem um versículo em João, Evangelho de João, capítulo 8. João 8:37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Minha palavra não encontra lugar em vós, ela não entra, né? Então o Senhor estava falando e a palavra dele não achava lugar nessas pessoas. Então esse é um descanso, né, para nós, os que falam, cada um de nós aqui, quer seja na assembleia ou quer seja na pregação do Evangelho, nós vemos que existe, ou seja, Deus, ele não negligencia a responsabilidade. Mas nós devemos entender que a graça de Deus é soberana, né? Nós fazemos, por assim dizer, a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. Porque isso é um descanso para nós nesse sentido. Nós temos que falar. Em Timóteo, Tito e outros que eles falavam e a palavra. Então aqueles que eram do Senhor, né, a palavra encontrava seu lugar. Aqueles que estavam com o coração compungidos encontravam lugar também nos seus corações para arrependimento. Enfim, a palavra ia fazer a ação, né, operar na pessoa. E isso é muito bom, muito consolo para nós, porque às vezes nós temos a impressão que às vezes nós falamos e não adianta nada. Que é falha nossa? Muitas vezes é, mas nós devemos entender que a palavra que vai encontrar o lugar. E isso para nós, nesse sentido, eu estava pensando, o Bernardo falou algo isso também, que nós fomos completamente abençoados, né, e tudo vai ter um cumprimento na glória de uma forma tal que nós não conseguimos nem imaginar o que será na glória. Mas é bom entender que nós também, no momento, né, nós estamos adultos, perfeitamente completos, no sentido de estarmos associados com Cristo. E temos capacidade, né, de receber tudo aquilo que Ele tem para nós. E é nesse sentido que o cristão, para ele, a palavra vem
e ela acha o lugar. E isso é gozo para nós, né? Entender que o Senhor, tudo que chega, por isso que muitas vezes nós ouvimos uma verdade e nós falamos, puxa vida, mas é assim mesmo. Parece que aquilo não é novo, é algo que já é familiar. Por quê? Porque, na verdade, ela fazia parte já desse todo que nós recebemos. Ela chega e ela vem e cai, por assim dizer, cai justinho, né? Naquilo que faz parte do conhecimento das coisas do Senhor. E isso faz parte do que? Da operação da palavra do Senhor que vem e encontra o seu lugar ou não encontra o seu lugar. E isso está conectado daí à operação na pessoa. O poder da palavra do Senhor que vai fazer a obra. Para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. No versículo 11 fala que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Agora aqui no 14 fala o qual se deu a si mesmo por nós. Houve um preço pago por cada um de nós. Né? Há uma morte, a morte não de qualquer pessoa, mas a morte de Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos aqui graças à morte dele. Nós somos devedores e penso que muitas vezes nós esquecemos disso. Né, do preço que foi pago para nós sermos lavados de toda a iniquidade. Aqui não fala só da nossa salvação, mas também nos livrar da iniquidade que está à nossa volta. E falando também nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, um povo seu especial, zeloso de boas obras. O Senhor está esperando frutos nossos, frutos de gratidão, não frutos da nossa vontade própria, que são totalmente desprezíveis diante de Deus. Mas Deus está esperando obras nossas, obras dentro da sua vontade. Ele não nos salvou simplesmente para nos deixar aqui até um dia em que nós fomos levados de volta, ou levados para a presença do Senhor. Esse é um tempo que nós devemos nos aplicar a fazer a vontade de Deus. E sempre pensando nisso, né, nesse preço que foi pago. Como a gente estava conversando, o Lemão e eu ali na hora do almoço, né, a gente não consegue imaginar o gozo que nós vamos ter na presença de Deus. Né? E também nós não conseguimos imaginar o preço que foi pago pela nossa redenção. Mas esse preço está pago. Mas nós sabemos que foi um alto preço. Não tinha nada mais no universo que pudesse ser tão precioso para pagar esse preço.